Agora nós vamos ver como o som modula, se desloca e transforma. Tem uma fórmula que a gente usa na língua inglesa e na língua portuguesa, em qualquer idioma. Ela usa esse cálculo, que é FI vezes VV, que é igual a OR. O que quer dizer isso? FI é fórmula do idioma, vezes a velocidade da vibração vocálica, quando o ar sai do pulmão e se desloca numa velocidade maior. Ele gera uma onda aplicada. O que é uma onda aplicada? É o som transformado. Eu vou te mostrar na língua portuguesa como isso funciona. Menina. Menina é o som da fórmula da língua portuguesa. E se eu falar a palavra menina de uma forma muito rápida? Fast. Que é a velocidade da vibração vocálica que sai das minhas cordas vocais em direção a outro indivíduo. Gera uma onda de som aplicada. Vamos ver isso na prática. Olha aqui. Menina. Fórmula da língua portuguesa. Eu começo da velocidade da palavra menina. Menina, 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 menina. Virou menina. Da mesma coisa e da mesma forma acontece na língua inglesa. Olha a palavra dinheiro. Eu escrevo money. Mas eu falo money. Mas por que ela vira money? Entre o E e o O, eu tenho quantas consoantes no meio? Uma. O na nossa tabela, nós sabemos que o som é de O. Então ficou como? Money. Que a primeira sílaba é forte na língua inglesa. Money. Então olha lá. Fórmula da língua inglesa. Ficou money. E eu vou dando vibração vocálica, velocidade na vibração vocálica. Money. 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 Money, money, money. Vira money. Como mesa. Table. 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 Por isso que vira the books on the table. Quando você fala muito rápido. Vamos embora para casa? Vão. Bora. Não é vamos embora para casa, não. Vamos embora para casa. Por isso, come as palavras quando você fala rápido. Mas uma criança não consegue falar assim. Ela fala, vamos embora. Quando ela começa a ler, mamãe, quero ir para casa. Quando ela está aprendendo a ler, mamãe, quero ir para casa. E a mãe entende o filho menor e a gente não. O maior fala, mamãe, quero ir para a rua. Aí o pequeno, mamãe, é a rua. Só não entende. Porque ele pegou no som e tentou replicar. Ele não fez com a exatidão de todas as letras. Geralmente as pessoas de fora não entendem. Só não entende. Porque ela já está acostumada com a pronúncia do outro filho. Ou da outra criança mais próxima. Então ela faz essa assimilação direta. Então por isso, e é assim que funciona a língua. Então, quando você pega todo esse processo para poder transformá-lo, e como é que ele foi feito? Vamos ver. Ciência da métrica. Lembra lá no primeiro episódio que eu disse para vocês? Que Aristóteles disse? Aristóteles disse o seguinte: o que nos difere dos animais é que os nossos lábios são macios, dos animais que são duros, porque eles têm a função de proteger o dente. Os nossos, além da função de proteger os dentes, eles modulam o som da fala, diferentemente dos animais. Mas quem tem que responder sobre as letras são aqueles que se dedicam à ciência da métrica. Pois tem, podem olhar. Não existe métrica no som orgânico animal no Google. Mas disse que o que não está no Google não existe. E como é que essa ciência que aplicamos aqui funciona 100%? Não existe nada dela
Eu ouvi de um professor do ITA que ele disse: os últimos povos a usarem a ciência da métrica foram os helênios, século III depois de Cristo. Então entendo eu que o conteúdo da ciência se perdeu na Biblioteca de Alexandria. Agora, toda a ciência está aí. E as metodologias estão para ser desenvolvidas com a ciência. Agora, o processo de aprendizado, você pode extrair dentro da ciência diversos algoritmos, diversas formas de ensinar. Isso é que se transforma nas metodologias que são usadas. E a métrica? O que é a métrica? Eu entendo que a métrica se perdeu numa tradução equivocada de Pitágoras. Pitágoras não disse que tudo era matemática. Ele disse que tudo era métrica. Música, que é sometárico, é métrica? É. Então, como é que o som orgânico também não é métrica? Sempre foi. Como nós demonstramos dentro da ciência. Computação é métrica? É. Tudo é métrica? Vamos ver. Onde está a matemática aplicada na história e na biologia? Não tem. Mas você consegue medir o fato na linha do tempo. Você consegue contar a quantidade de massas. Quantidade é medida é métrica. A métrica é a ciência que criou todas as ciências. Edward Frenkel tem um material que ele diz que tudo é matemática. Se você pegar o texto dele, está publicado na Veja, e substituir por ciência da métrica, o texto dele está todo explicado. Porque tudo não é matemática. Tudo é métrica. Então, como funciona isso? A ciência da métrica é um processo muito simples. Ele foi criado instintivamente e é o gerador de todas as ciências. E que é o gerador de novas ciências que virão por aí. Como ele funciona? E onde ele se perdeu na tradução de Pitágoras, como eu estou falando? É porque Pitágoras disse que tudo era métrica. Ele não disse que era exatas ou matemática. E como funciona essa métrica? Na formação da base das ciências. Matemática. Matéria-prima são os números. Mas a tabela referencial padrão a gente chama de tabuada, mas está na soma, subtração, multiplicação e divisão. Física. Sem as fórmulas, você não opera os materiais. Na química, sem a tabela periódica, você não opera os elementos químicos. Na biologia, sem as fórmulas e os ciclos, você não opera a matéria orgânica. Na geografia, sem os mapas, você não cita e se situa nas localizações que você está ou que você quer chegar. No direito, sem as leis básicas, você não opera a razão. Se a gente fizer uma analogia de forma muito simples, vocês verão algumas colunas. Como você tem os números para matemática, você tem as letras do alfabeto para a linguagem. E você tem que ter também as referências padrões para o aprendizado científico de outro idioma. E de onde foi feita a confusão da ciência da métrica com a matemática? É porque ambas possuem de matéria-prima números. Olhe bem, para ser uma ciência tem que ter um nome, tem que ter uma matéria-prima e tem que ter uma tabela referencial padrão. Matemática e ciência da métrica
têm números em comuns. Então, dessa forma, métrica e matemática se confundiram. Por quê? 2 mais 2 é quanto? 4. 4 é o quê? Unidades. Unidades de quê? Então, matemática e métrica são diferentes. E essa tabela referencial padrão aqui, que é a medida que a métrica usa, o sistema de medida, é que faz com que eu possa quantificar cada matéria-prima de cada disciplina. E dessa forma, a ciência da métrica é a matriz geradora de todas as ciências. Simples fato. Tudo é lógica. E quando eu aplico a lógica, como vocês vão ver, o que é lógica? E o que é logística? Lógica é o mais racional. Mas e logística? Logística é a menor distância entre 2 pontos. Pode ser uma reta, hipérbole, parábola? Pode. Então, nós estamos falando de reta, hipérbole, parábola, qualquer coisa? Não. Nós estamos falando de menor e maior. Então, lógica, quando eu aplico ela, é a logística, que são as menores rotas com os menores custos. Bom, se a lógica é a menor distância entre 2 pontos, eu economizo combustível, tempo e a empresa se torna fértil. Então, por isso que a logística é aplicada. Mas espera aí. Mas qual a ciência que gerencia essa lógica? É a ciência da métrica. É a métrica que faz tudo em todas as ciências. É assim que funciona. Esse conteúdo que a gente está demonstrando aqui da pesquisa, ele é apenas parte do que foi encontrado, tá? E aí, em cima dessas ciências, serão desenvolvidas metodologias e processos que permitem melhorar a vida de todos nós. Isso chama-se ciência da métrica. A ciência da métrica, como todos podem ver, ela é a mãe das ciências. Ela cria os processos. E quando você começa a aplicar, você consegue desenvolver a física quântica, a biologia quântica, que é o genoma, que é a quantificação das proteínas. Tem um processo muito simples. Não se cria nada, estava tudo aí. Era um processo de entendimento. O que nós fizemos para a linguagem? Nós pegamos, estudamos, redescobrimos esse conteúdo que estava perdido, que é a ciência que é de todos, como todos têm acesso, e criamos uma metodologia própria para a alfabetização na língua inglesa. Qual que é a função dela? Ela corrige, inclusive, o processo de aprendizado para países da língua mãe. Isso se aplica só à língua inglesa? Não. Isso aplica a todo o sistema de som. Então, com isso na mão, a gente pode afirmar que aquele sistema criado, juntando as línguas, chamado Esperanto, ele não tem uma lógica de nascimento. Ele seria praticamente uma junção de processos, quase que um Frankenstein de processos. Então não é o entendimento, a facilidade de uma palavra com outra, de uma junção de uma língua com a outra. Ela é o entendimento da língua que quando você decodifica, você usa o seu idioma e fala o outro. Isso funciona de qualquer língua para qualquer língua. Isso está no processo de som. Isso é um processo fônico. E aí você me diz, fonemas. Fonemas é junção de letras, gente, que geram som. O fonema é vivo. O fonema não é vivo. A linguagem é viva? Não. Ela nunca te mordeu. O que é vivo é a imaginação e a literatura, que você vai a cantos diferentes. O processo de linguagem é um processo de deslocamento de som ou imagem para que ambas, 2, 3 ou mais pessoas se comuniquem. Isso é comunicação, seja direta ou indiretamente em algum lugar que ele deixa codificado, que é um código para definir algo.
Então a linguagem não é viva. O que é vivo são os processos de criação, de imaginação, de romance, de fantasia. Isso sim é vivo. A mente humana é viva, mas o processo de codificação, respostas, perguntas, conteúdos, não. Esse é o processo mecânico estático. Isso é física orgânica.